Quem é ou foi o maior investidor da história? Quanto ele gerou de ganho? Como ele fez isso? Sobretudo, o que ele tem a nos ensinar? Ele, logicamente, é matemático, dono MIT, mas onde ele conheceu alguns dos principais colegas para estruturar o fundo, durante a Guerra Fria, ele foi contratado pelo governo americano de uma célula lá para interceptar as mensagens. Então, tinha um grupo de matemáticos ultra crânio. Pra você vai ficar chocado. Eu cruzo com pessoas socialmente, especialmente no Brasil, que muitas vezes pessoas inteligentes de outras áreas. Eu só não sei quem que é o Warren Buffett. Não é parte, não é parte da indústria, né? Está começando mais um Wall Street Cast, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Aqui ao meu lado, Danilo Santiago, meu parceiro, amigo, sócio de aventuras. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Sabia, eu acho sempre importante eu te apresentar, não precisa ser uma apresentação daquelas ultra longas, mas porque muita gente, às vezes, é uma pessoa que está chegando e não tem ideia da honra que é ter você aqui. Você pode falar que eu sou Jedi de Excel, que é mais fácil. O Danilo, ele tem um defeito, ele tem várias qualidades, mas ele tem um defeito. O defeito dele é que ele é muito humilde. É uma Jedi, pô. O Danilo está entre as figuras mais respeitadas de equities aqui em Wall Street. Por um acaso, ele é um brasileiro, único brasileiro dentro desse grupo seleto. E vai ajudar hoje a gente descobrir aqui quem que é o maior investidor da história. E diretamente de São Paulo, meu outro parceiro, amigo, sócio, Daniel Faria. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O Daniel, eu não vou dizer que ele também tem tanta humildade, mas não significa que ele é arrogante, mas eu vendo muito mais meus parceiros do que eles se vendem, porque o Daniel é um outro tremendo economista, fez mestrado na Europa, trabalhou vários anos em Londres, trabalhou com grandes figuras como Paulo Guedes no Brasil, e ele só tem um defeito, sabe qual é? Não, pronto, fala. Você não teve coragem de falar. Você sabe, mas você não teve coragem. Fala. Carioca. Tô brincando. Fazer amizade com o estado inteiro. Peguei o estado inteiro agora como hater, né? Isso, exato. É brincadeira. Ótima ideia. Já tive namorada carioca, eu tenho muitos amigos cariocas, isso é besteira. Tinha. Essa coisa... Tinha, né? Não tem mais. Não, eu falo isso direto. E o carioca que E esse é o bom do carioca, que ele é tão desprendido e tão aberto e tão amigável que ele não tem essas frescuras. Mas enfim, muito bem-vindo, Daniel. Agora a bola está com vocês. Eu acho que a primeira provocação que eu faço é o seguinte: o maior investidor da história não é o Jim Simons. Pelo que eles falam dos retornos que ele teve, deveria ser, né? Mas eu acho que é a magnitude do Buffett, a quantidade de dinheiro, o tamanho das empresas. Porque uma coisa você, vai lá, investiu $1.000 e multiplicou por 10 mil vezes, o seu retorno é o maior retorno da história. Mas não é muito dinheiro, né? O Buffett, ele gerencia uma quantidade de recursos absurda, né? Então, uma das empresas que eu acompanhava que ele comprou foi a Burlington Northern Santa Fe, uma mega empresa de rail dos Estados Unidos. Tem 4, né, grandes mesmo, ele comprou uma delas. Né? Inteira, numa tacada, em caixa. Não é aquela coisa que tomou dinheiro emprestado, aquela coisa maluca, né? Então eu acho que ele é o maior investidor nesse sentido, né? De mais impacto, de importância, eu acho de exposição, filosofia. Daniel, me ajuda aí a gente contar para quem está assistindo e não conhece quem que é Jim Simons, rapidamente, porque o Danilo não falou isso aqui porque ele está sendo educado, porque ele sabe que está sendo filmado, mas ele sempre me diz o seguinte, quando a gente está na informalidade, ele fala, cara, não é possível, tem alguma coisa errada, esses dados aí são fajutados, não é possível que o cara dá 60% ao ano durante 400 anos. O Jim Simons é um matemático brilhante, né? Né? Agora falecido. E ele teve, assim, a grande virada do fundo dele, que sempre entregou bastante resultado, foi quando ele aceitou que não tinha que ter dedo humano no fundo, só cálculo matemático mesmo. Então, assim, na hora que ele aceitou que ele não tinha que ter feeling, a coisa
extrapolou, ele sempre contratou os melhores matemáticos do mundo, né, que trabalham com ele, e ao longo do tempo o retorno foi tão brilhante que ele acabou com o fundo para investidor em geral, e só os funcionários investem no fundo, porque todo mundo é bilionário. Então, assim, sendo bem simples, é uma filosofia diferente, porque ele usa pura e simplesmente matemática e fluxo e dados matemáticos, e não estuda empresa nem nada, isso não interessa para ele. E ele trabalha com o comportamento dos números. É a diferença dele para o Você sabe que ele, logicamente, é matemático, ele estudou no MIT, mas onde ele conheceu alguns dos principais colegas para estruturar o fundo foi quando ele, durante a Guerra Fria, ele foi contratado pelo governo americano, que tinha uma célula lá para interceptar as mensagens, etc. Então tinha um grupo de matemáticos ultra crânio e ele fazia parte desse grupo. Sabia disso? Já tinha ouvido isso? Eu acho que eu já tinha, mas não lembrava. O cara realmente era muito bom, né? Muito inteligente, muito analítico. É que é engraçado, né? Porque o investimento, de uma certa maneira, você quer que aquilo, e aí tem os conceitos que a gente vai falar aqui do Buffett, você quer entrar numa parte onde o seu ganho foi, eu diria, merecido, no sentido de que você comprou alguma coisa que tinha valor de verdade. E você é um bom investidor se você comprar alguma coisa, que é o tal dos 50 cents a dollar for 50 cents, que você comprou alguma coisa barata nesse sentido, tinha mais valor ali do que todo mundo estava vendo. E isso é muito bom para todo mundo, né? Se esse mercado existir, a hora que você vai para o lado totalmente quant, e veja bem, se eu não tivesse ido para a Colômbia, entrado em contato com o Velho Invest, talvez eu fosse fazer conta. Eu adoro programação. Né? O que você quer dizer que você iria mais pro lado do eu acho que eu iria. Eu ia tentar, pelo menos, ia quebrar a cara, mas... Talvez tentar, não. Talvez você batesse o Simons. Pois é isso. Mas é que como uma filosofia de investimento, essa parte só quantitativa, é difícil você me dizer qual é a função que ela tem. A outra eu consigo te dizer. A alocação aonde você estimula que o preço reflita o valor dos ativos é bom para todo mundo, porque é o mercado de capitais. Não pode ser randômico. Se for randômico, não faz sentido, né? Você compra, o preço sobe para qualquer lugar, não tem nada a ver. Aí é jogo, né? Aí é jogo. Ué. Então, o outro Seria lado... jogo. Então, eu, por exemplo, na minha construção de portfólio, que é toda automática, eu paro um pouco antes de colocar um monte de coisa quantitativa. Porque eu acho que você começa... Aí é mais filosófico. Mas peraí, vamos do início. Eu acho que todo mundo conhece quem é o Warren Buffett, né? Mas para quem está assistindo eventualmente... Porque para você vai ficar chocado, mas eu cruzo com pessoas socialmente, especialmente no Brasil, que muitas vezes pessoas inteligentes de outras áreas... que eles falam, não sei quem que é o Warren Buffett. É porque não é parte do não é mercado, parte da indústria, né? Mas então, a gente vai contar quem é esse cara e como ele fez isso, mas vamos do início. Eu já vi entrevistas que ele fala que a mãe dele era uma carrasca, que a mulher era meio 13, meio doida, que o pai era a tremenda conexão, o pai era corretor, né? Ele era stockbroker pequeno, tal, mas ele mexia com isso. E ele tinha muitos livros e foi assim que o Buffett começou a criar essa conexão com o tema, mas ainda muito, muito, muito novo, né? Eu não lembro se era com 12, 13 anos ou com 14. Acho que ele comprou a primeira ação com 12, uma coisa assim, uma coisa assim absurdamente novo. O que você falou, Daniel? Foi 11 anos. Então, muito novo. E aí, o que eu também não lembro da sincronia, não sei se vocês lembram, é que simultaneamente essas... aventuras dele com ações, ele arrumou emprego porque ele queria fazer grana, né? Ele queria ganhar uma grana. Então ele começou vendendo chiclete, depois entregando jornal. Aí numa época ele passou a entregar jornal para mais de uma marca. E ele fazia ali já um troco ainda muito novo. Eu acho que esse viés empreendedor ele sempre teve. Pensa o que o cara fez. Ele foi criar uma empresa de investimentos em Omaha. Cara, no meio do nada. Até hoje é no meio do nada. Você imagina o que era mas ele criou lá época. Porque ele é de lá, né? Mas para você, imagina lá nos anos 70, 80... Você falar, estou abrindo um negócio... Não,
para fazer trading, para fazer controle e para conseguir os 10Ks, 10Qs, que são os demonstrativos de resultados, né, trimestrais, anuais. Era tudo muito mais complicado. Em Nova York já era difícil. Né? Para estar no meio dos Estados Unidos, naquela época, era muito pior. Então, ou você tem esse viés empreendedor, eu acho que você ele nunca teria feito isso, se não tivesse. E da onde vinha isso nele? Isso eu acho que é nato. Eu acho que uma parte é nato, mas outra parte é o meio, é o estímulo, né? Ele tinha um desejo, porque desde muito cedo ele tinha um desejo de vencer e de querer ficar rico mesmo, porque ele dizia, eu quero ficar o homem mais rico do mundo. São vários layers, né? São várias camadas de incentivo. Tipo, o pai tá na área, lógico que ajudou, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que era uma ação, né? É o que representava uma ação. Ele fala também, se eu tivesse nascido numa caverna, é que eu nasci no lugar certo, na época certa e tive acesso às coisas certas e por isso que eu me dei tão bem, mas eu não tenho característica para vencer no meio da caverna, no meio do mato, né? Um bicho ia me comer ali em 3 minutos. Então ele tem uma série de coisas que você acumula. Então, primeiro você tem que ser analítico, né? Não tem como você fazer esse tipo de trabalho sem ser uma pessoa que gosta de números. Aparentemente o cara é uma calculadora ambulante, né? Ele não esquece nada, faz um monte de coisa, um monte de conta de cabeça. Então, isso obviamente ajuda. Você tem que ter grit, né? Ou a garra, para não desistir. Você acha que o cara não desiste nunca. Então você tem que pôr um monte de camadas aí para formar esse indivíduo. Não é uma coisa nem outra, é tudo junto, na verdade, né? Mas e onde foi o... Pode falar, Daniel. Ele lia 500 páginas por dia, né? 500 a 1000 páginas, o pessoal diz aí. Então, sabe o que isso mostra? Que no fundo, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, estudar é determinante. Estudar muito, né? Porque ele ainda lê, viu, Daniel? Ele ainda lê algo em torno de 500 a 700 páginas todos os dias. Então, e isso é o que eu vejo que, em particular, não vou dizer só o brasileiro, também tem muito americano aqui bem preguiçoso e desconectado. Mas isso eu vejo como a maior falha e limitação das pessoas, a falta de incoerência. Elas falam que elas querem vencer, que elas querem dar certo, mas elas querem isso do jeito fácil, por atalho. Elas são acomodadas, preguiçosas, elas não se esforçam. E se a gente olhar, qualquer um pode ascender socialmente desde que estude muito. O cara tem que ser emocionalmente falando, um completo desequilibrado, descompensado, incompetente emocionalmente, para ele ser muito inteligente, muito estudado e não conseguir fazer disso uma progressão. Se ele vai virar o presidente da Microsoft ou se ele vai só virar um executivo, mas que ganha 50, 100 mil, eu não sei, mas... Só 50, 100 mil. Vou arrumar os haters, né? Já levou. Mas o que eu quero dizer, alguém que realmente se dispõe a chegar longe e estuda muito, vai progredir. O que limita as pessoas é a falta de conhecimento. Não, e nesse caso, com certeza, ele fazia isso o tempo todo. O cara é uma máquina de adquirir conhecimento também. Quando eu contratava mais analistas, eu eu não sei se eu já te mostrei minha planilha de entrevista, que tem um monte de letras. Não, I, nunca. P, A, F ao quadrado, G, X... Não? Não. Quando você contratava analista para você, não sabia. Por quê? Porque são todos os layers, que eu fui, né, todas as camadas que eu fui vendo. O I é de inteligência analítica. Porque a primeira coisa que eu tinha que tentar testar num analista era se ele gostava, se ele tinha aquilo... Porque ele ia fazer cálculo o dia inteiro. Então essas letras tinham um significado. Cada uma, isso. Tá. Aí o P... Eu achei que você colocava pro cara lá uma coisa para ele desvendar, um código russo. Não. Aí o P é de preferência, que eu aprendi com um livro que chama Please Understand Me, das autoras, a mãe e uma filha, Meyer and Briggs, que a McKinsey usava isso. Que são 4 letras, se você é extrovertido, introvertido, algumas coisas que não são tão importantes, mas tem 2 no meio, se você é uma pessoa que gosta de informação e com elas toma decisões analíticas. É o S de censoring e o T de thinking, né? Ou você é isso, ou você não faz planilha, por exemplo, entendeu? Então eu fui acumulando essas coisas porque eu falo, esse cara é inteligente. Não, mas ele não gosta, né? Porque é preferência. Aí o G é de grit, de garra. Porque o cara ele tem que fazer análise e não pode desistir. Os dois Como é que você identifica, por exemplo, quem tem garra, gana?
Pela história profissional, a pessoa te conta, e depois, pra te falar a verdade, só vendo trabalhar, né? Porque as pessoas mentem. Também tem gente, mas a história profissional tende a refletir alguma coisa da pessoa. Só nos negócios que nós estamos investidos e que a gente é hands-on, né? Que a gente se envolve, porque muito negócio a gente aporta e não está lá envolvido. Só nos negócios que eu estou envolvido, toda semana a gente contrata 10, demite 10. Por quê? Porque tudo que o cara fala... E eu estou dizendo pessoas que recém chegaram e já pé na bunda. Porque tudo que os caras disseram, não, eu sou resiliente, porque eu sou isso, é aquilo, e não sei o quê. A gente vai exercer pressão, você vai ser cobrado, não sei o quê. Primeiro aperto, a pessoa espana ou a gente tem que espanar com ela. Porque tudo que a pessoa falou, ela não realiza. Isso sempre vai existir, né? Então, mas o meu ponto disso é que um Buffett da vida são várias coisas, todas na mesma pessoa. É uma combinação de competências. E tudo junto, num cara só. E não só combinação de competências. Tem um aspecto de correlação geográfica, temporal. Timing, lógico. Porque tem algumas pessoas que dizem por aí o seguinte, não existe sorte, existe trabalho. E que não existem limitações. Não é bem... Eu acredito o seguinte... De fato, não é que existe sorte por si só, mas as coisas conspiram porque você se posiciona e você se esforça e porque algumas coisas você também não tinha controle. O Elon Musk não seria o Elon Musk se ele tivesse ficado na África do Sul. Exato, e poderia, por qualquer condição XYZ, ter ficado lá. Poderia. Uma coisa que eu digo... Então as coisas foram se desenhando, né? Eu acho que o Daniel vai concordar comigo, aí de repente ele conhece alguém aí, mas não tem Warren Buffett, mas ninguém parecido na Europa e no Japão. Pega a idade do Buffett, é timing, né? Porque ele começou a investir aqui nos anos 70, começo dos 80, e os Estados Unidos, valuations estavam em frangalhos, né? Hiperinflação e tudo aquilo. Hiperinflação. E ele pegou 50 anos de Estados Unidos dominante. E aí aquela inflação cai, os juros caem, então os ativos o preço foi aumentando de tudo. Então, ao mesmo tempo, pega o Japão. O Japão teve aquela sua mega bolha, lá dos anos 80, que todo mundo achava que o Japão ia dominar tudo para o resto da história. E aí aquelas... precisa até com AI agora ver se é verdade, né? Que a terra debaixo do palácio lá de Tóquio valia mais do que Manhattan inteiro, uma coisa desse tipo, né? Não sei se é verdade, mas precisa ver agora. Isso, aquela urban legend, né? Mas a bolha foi tão grande, uma bolha que os ativos derreteram por 30 anos. Cara, você começa a sua carreira num ambiente desse, long only, né? Ou seja, porque ele só comprava e segurava. Você está morto. Não tem como. O cara tem que acertar algumas coisas assim, com uma precisão tão grande. Então, o local, então os Estados Unidos, e quando? Né, anos 70 e 80. Para você virar o maior investidor do mundo com esse sucesso, então, de novo, vai colocando aí nas camadas. Você conhece o Scott Galloway? Professor aqui. Claro. Conhece? Já teve aula com ele? Não. Bom, ele fala, não com essas palavras, mas ele fala o seguinte, se você é jovem, ele não define bem o que é jovem, ele quer dizer o seguinte, se você não tem 70 anos, né, mas se você está ativo, você tem que se mudar para uma das 5 principais cidades do mundo, porque todas as oportunidades, as grandes mentes e tudo acontece nesses lugares. Se você não estiver lá, você vai limitar muito o seu espectro de alcance. Sim, esquece, por mais que você... E ele faz algumas provocações que ele arruma haters, igual eu falei de carioca. Ele fala o seguinte, é melhor você ser um merda em São Francisco ou em Nova York do que você ser um cara foda em Stuttgart, na Alemanha. Ele nem tá falando no Paquistão, né? Mas por isso que eu falei que é impressionante que o Buffett fez o que fez de Omaha. Não é uma das 5 maiores cidades. Mas ele está em... Não, eu concordo que logisticamente, lá atrás, não tinha Zoom, não tinha Riverside, não tinha nada. Era muito mais complexo. Atualmente, isso é pouco relevante, especialmente considerando que ele está dentro da mesma jurisdição, né? Está dentro dos Estados Unidos. Então, nessa época, eu concordo que, logisticamente, era um pepino a mais. Mas também ele não saiu do nada, né? Precisa falar de Colômbia, do Benjamin Graham, porque senão fica meio solto, parece que o cara também criou isso tudo do nada, né? Bom, mas então vamos lá, perguntem então aí.
Mas o Buffett também, ele fala que se ele tivesse nascido 30 anos depois, ele não teria o mesmo sucesso. Mas tem uma coisa, naquela época ele estava no meio do nada, mas as coisas se movimentavam numa velocidade um pouco diferente. Então, assim, ele até tinha tempo de ir a Nova York conversar com alguém. Tem toda essa questão agora que vai puxar agora do Benjamin Graham. Então, assim, hoje com toda essa tecnologia, a coisa é um pouco diferente do que era naquela época também. Ah, com certeza. Mas teve também, de novo, a influência do Benjamin Graham. Se você está gostando desse conteúdo, você não pode deixar de dar o seu like. Se você quer falar da parte educacional dele, é importante então a gente organizar um pouco isso. O pai dele era um cara que incentivava muito ele a ser, não acadêmico, mas assim, você tem que estudar. E ele se esforçou e ele entrou na Universidade da Pensilvânia, achando, porque desde aquela época ela já era a referência em finanças que é até hoje. E aí, uma vez lá dentro, ele achou um horror, porque... E aí eu digo porque eu estudei, lógico, décadas depois, mas mudou. Mas o que dizem é que nessa época era muito teórico. E ele fala isso, se as pessoas caçarem, ele fala em entrevista o seguinte: eu não queria aprender teoria, eu queria aprender como é que eu ganhava dinheiro. E aí ele começou a ficar frustrado com aquele modelo e foi embora 2 anos depois, terminou o curso dele em Nebraska e só depois que ele aplicou para Harvard, sabe desse detalhe? Ele aplicou, aí mandaram ele para Chicago para fazer a entrevista típica, né? E que o cara falou, esquece, você acha que você é o bonzão e você é muito novo, em Harvard você não vai entrar. E que ele saiu de lá arrasado e foi assim que ele veio parar em Colômbia, né? Então, mas aí... E que ele escreveu pro Graham, né? Sabe então, desse detalhe? Não, esse aí eu já esqueci tudo isso. Não, ele já tinha lido, né? O Investidor Inteligente... ele tinha lido os livros e ele viu quem que eram os caras que estavam dando aula. Então ele falou, poxa, esses caras estão dando aula, eu li o livro e eu quero fazer mestrado lá. Então eu vou escrever para o professor dizendo, eu já li, etc, eu quero muito ser admitido aí e lógico, os detalhes, só se a gente ligar, só se a Daniela ligar pro Buffett e perguntar. Mas aí parece que o próprio Graham falou, então tá, venha... Eles se conectaram de alguma forma, deve ter tido uma troca ali, existiu uma recomendação e foi assim que ele foi admitido. Então, e aí de novo vai acumulando sortes também no processo. O Graham, Benjamin Graham, que tinha escrito o Security Analysis, que ele escreveu em 1934. Eu misturei com... O The Intelligent Investor é um livro menor. O Security Analysis é muito árido, difícil de ler, fala muito de bonds. Por que ele escreveu em 1934? Porque ele, obviamente, perdeu um monte de dinheiro lá com a crise de 29, né, a bolha de 29, e queria entender, basicamente, como é que eu perdi tanto dinheiro, o que eu não vi. Né? E é falta de análise. Estava comprando coisa que não tinha muita chance de realmente ter valor ali, estava desajustado. Então, ele foi lá estudar com um cara que já tinha levado uma pancada enorme na prática. Escreveu um livro. Então, você entendeu? O cara estava assim, no momento perfeito, né? No auge ali, provavelmente, da capacidade de ensino dele, com coisas práticas. Você vai estudar com uma pessoa desse tipo, realmente muda a sua vida. Né? Quando eu fui para a Colômbia, isso já em 99, 2000... 30... Quando que ele estava lá em Colômbia, eu não lembro mais. Você deve ter ido uns 30, 40 anos depois, né? Um monte, 40 anos depois. Pois é. Você cruzou com algum professor que pegou a época Não, então, já tinha meio que... um pouco antes de eu ir lá para a Colômbia, meio que tinha morrido a cadeira de Value Investing. Pensa anos 90. Quem que queria investir nisso? E também passou muito tempo, né? Mas com certeza nos anos 90. E aí veio o tal do Bruce Greenwald, professor, que estava inclusive em Harvard. Aí eu não lembro mais já da conexão que ele tinha. E ele foi... ele assumiu essa cadeira em Colômbia. E aí o curso revive de novo em Colômbia e entra numa nova onda ali de algumas boas 2 décadas ali muito forte ensinando isso. Tenho certeza que agora com certeza tem menos demanda. Né? Se tem bolha ou excessos na parte tecnológica,
você vai ter menos gente querendo fazer análise de empresas mais mundanas, que é o que você vai encontrar nesse mundo de value investing. E vamos traduzir por quê? Porque a percepção geral é que isso dá menos dinheiro. Porque se tem bolha e empresa de tecnologia bombando, né? Não, dá menos dinheiro, com certeza. Se você pegar num dos meus posts lá no meu blog, tem um gráfico lá mostrando que desde 2020 dobrou o valor das empresas do S&P, excluindo as Magnificent Sevens, e as Magnificent Sevens multiplicou um buy and hold, né, que a NVIDIA domina uma parte boa, está agora quase 9 vezes. Então, nesse ambiente, quem é que quer fazer conta? Né? Quem é que quer comprar o tal de $1 por 50 centavos? O cara vira tudo aposta, vira tudo jogo. Então, tem ondas aonde tem mais ou menos interesse nesse tipo de estratégia. Bom, mas quando ele se juntou com o Charlie Munger, é que eu acho que foi uma grande virada no momento do Buffett. Porque ele tinha aquela filosofia como é que é? Para de comprar essas empresas de guimba de cigarro e compra empresa boa, a preço justo. Isso eu acho que é um fator assim, muito determinante para o sucesso dele. É importante a gente explicar isso para quem está assistindo essa mudança, né? Porque inicialmente a escola dele foi comprar a empresa na Bacia das Almas. Pegar boas oportunidades necessariamente de empresas que nem sejam tão boas. A própria Berkshire era uma tecelagem que depois podre. Que depois ela... Ou seja, era uma empresa ruim que já valia pouco. Quer dizer, era uma empresa ruim que já não deveria valer muito bem, mas ainda assim estava desvalorizado. Então ele sempre tinha essa dinâmica de tentar pegar essas oportunidades e pegar a pequena recuperação, mas comprando muita podreira. E aí o Munger vem para dizer o seguinte: cara, não é melhor, em vez de comprar, como é que é? Tem uma frase, né? Mas em vez de comprar um negócio podre, muito barato, não é melhor comprar um negócio excepcional por um preço justo? Mais ou menos assim a frase, né? Aí vem Coca-Cola e etc. Né? Então, mas parte disso, quando você lê o Security Analysis, que eu recomendo, mas não tanto, porque, de novo, é uma pedreira ler aquilo, eu acho que mais da metade, com certeza mais da metade, o Benjamin Graham está falando de bonds. Ele não está falando nem de equities, nem de ação. Ele está falando olha, essa empresa, olha, ela deve aqui, está negociando a quase nada a dívida dela, mas lógico que ela vai pagar. Então era só saber se a empresa ia sobreviver. Então a filosofia dele foi impactada por aquilo. E quando ele começa ali no meio dos anos 70, os Estados Unidos ainda estava para vir a segunda crise do petróleo. O Volcker ainda iria levar juros para quase 20%. Né? Então ele chegou num momento que tinha muita coisa quebrada. Né? Muita empresa que estava boa, mas com o balanço ruim, sofrendo, mas o tempo, se a empresa tem um business bom, aquilo passa. Aí aquilo você ganha um monte de dinheiro. O que o Munger fez, eu acho que aí sim de uma forma muito boa, é falar, bom, quando eu faço meus valuations, e isso é uma coisa super interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas o que você prefere, value ou growth, né, crescimento? Fala assim, não, essa pergunta não faz o menor sentido. Toda empresa vai gerar uma certa quantidade de cash flow. Se tiver crescimento, melhor. É que quando tem muito crescimento pela frente, é muito difícil você fazer a previsão. E aí você erra mais, é menos importante você ser mais analítico. Mas tudo faz parte do valor. Margens e crescimento, tudo, né? Então o Munger ensinou, ele acha que né, trouxe um desafio, ele falou, não, mas e se o negócio for crescer? E se essa empresa for dominante no futuro na área dela? Ela está ótima agora, mas ela vai valer muito mais dinheiro. Né, agora, o Munger só entrou bons anos depois que ele saiu de Columbia, ou não? Eu não lembro disso. E aí, lembra, Daniel? Também não... Eu não sei exatamente a data, mas tem uma coisa interessante que vocês falaram aí do Benjamin Graham, que perdeu muito dinheiro lá atrás. O Munger, quando se juntou com o Buffett, ele não estava no melhor momento da vida dele financeira, ele estava bem mal, e ele vinha de um momento que ele tinha perdido o filho dele. Então, assim, ele era um cara que quando se juntou com o Buffett, ele vinha com uma bagagem de tipo assim, olha,
eu aguento porrada. É essa a parada. Eu aguento porrada e vou dar a volta. Então, isso assim, que nem é mais um aprendizado assim para o que o cara estava ali, e a forma como ele pensou e ele foi estruturando, e o Buffett teve a sorte de se juntar com ele, eu acho. Assim, é a sorte, né? Quem conheceu o cara ali é difícil. Para quem não conhece, eu recomendo ouvir alguns vídeos do Munger. É uma das pessoas mais analíticas e pé no chão possível, né? E o cara foi ficando cada vez mais velho, morreu com 99, né? Extremamente lúcido, incrível. Tem entrevistas dele com 98, sabe uma coisa, você vê a lucidez dele, mas ele foi ficando com o passar do tempo mais sábio, né? Porque não é só um cara inteligente, mas aí um cara com uma bagagem enorme. E sem muita vivência, né? E sem trava na língua, né? O cara falava o que vinha na cabeça, eram sensacionais. Eu não sei como é que isso fica traduzido, mas você ouve em inglês, é sensacional, né? Então, então, mais uma coisa ali, mais um nível. Ele achou um sócio num momento que já tinha passado por algumas dificuldades na vida, então uma pessoa muito mais pé no chão, e a combinação foi perfeita. O Buffett ali super analítico, mas talvez excessivamente analítico, e o Munger, né, o Charlie Munger, dando alguns pontos de vista fora ali daquela análise mais aprofundada só financeira. Então foi uma combinação perfeita. E como que ele ganhou escala? Porque ele começou pequeno, aos poucos ele captou dinheiro de outras pessoas. Mas quando é que a coisa começou a pegar a escala? Porque antes de entrar na parte de seguradoras, porque lá é quando realmente a coisa bomba, né? Que eu acho que a gente tem que explicar esse racional. Você sabe como é que ele foi pegando escala? Ele começou com o partnership, imagina como que era o marketing lá dos anos 70, né? Então não tem nenhuma história explosiva de que veio uma bolada de alguma coisa, de uma grande herança, uma grande empresa. O negócio foi de grão em grão, de empreendedorismo mesmo nesse sentido. Tem a parte que quando ele já está muito maior e ele vai e compra a Geico, que aí são duas tacadas numa coisa só, né? Então, agora vamos falar sobre isso. Porque eu já ouvi você falando, e eu acho que a gente tem que explorar, que você fala que se tirar a Geico da história do Buffett, ele não é o Buffett. Mas para as pessoas entenderem, a Geico é uma das maiores seguradoras americanas e basicamente o Buffett enxergou dentro... Ele começou a ter contato com a Geico já na época de Colômbia. Tem até uma história que ele pegou um trem, foi lá conversar com os caras, entendeu o modelo. Já ouviu isso? Ele encontrou o management de basicamente todas as empresas, né, que ele investiu. Enfim, aí ele percebeu que era um modelo de negócio que a geração de caixa poderia permitir que se fizesse muitas outras coisas que não eram feitas, né? Explicando de um jeito muito assim simples, você pega a pessoa vai lá e segura um carro ou uma casa, e aí ela te paga. Só que você fica carregando esse dinheiro por um tempo, e esse dinheiro fica, em última instância, ele fica parado. Então ele falou, com essa geração de caixa eu posso pegar esse dinheiro e fazer outras movimentações interessantes. Soa meio óbvio, mas ninguém nunca tinha conseguido fazer com a excelência que ele fez. Como é que você lê tudo isso? Então, isso não deixa de ser uma alavancagem financeira. Exato. Tanto que tem mas gente que fala... dos outros. Então, mas tem gente que diz que fala assim, mas o Buffett, se eu pegar o Russell 2000, um desses de empresas menores, e alavancar, eu dou um resultado muito parecido. Né? Então, na verdade, você participou da onda americana pegando dinheiro emprestado dos outros para investir e colocou tudo junto dentro de uma empresa só, né? E o cálculo de retorno dele muitas vezes é calculado parece quase uma empresa privada. Isso é muito difícil de fazer. Tiveram outros investidores que tentaram fazer no futuro, não conseguiram, porque não conseguiram tanto retorno assim. E se você for pensar, tá bom, você vai pegar meu dinheiro da minha pólice de seguro de vida e vai investir. E se você perder o dinheiro? Você quebra a seguradora. Exato. Né? Então, não deixa de ser uma alavancagem. Quando dá certo desse jeito,
de novo, você vira o cara mais rico do mundo, ou o maior investidor em volume do rico, do mundo, né? Rico desse jeito, nesse patamar de riqueza. Mas o timing, obviamente, ajudou. Porque o japonês que tentou fazer isso, com tudo implodindo, imagina um paralelo, né? Um japonês tão inteligente quanto o sócio do Munger japonês, e compraram uma seguradora e os ativos encolheram durante 30 anos. Aí você fala, não, mas então o cara errou na conta, o japonês. Verdade, errou mesmo. Né? Porque ele teria pago um preço aonde o retorno implícito, depois nós vamos falar de uma empresa específica, não é isso? E por que você fala que se tirar a Geico dele, da história do Buffett, arruína o negócio? Porque tem... aí eu já não vou lembrar de novo as contas todas, mas a quantidade de dinheiro que ele ganhou com a Geico, esquece o que ele fez com o dinheiro. O tal do float, né? Que ele usou com o dinheiro pago antecipado pelas policies. Ali ele acertou uma tacada enorme. Né? E isso faz toda a diferença. Então, eu sempre falo isso para quem está olhando o gestor. Primeiro, tem que ouvir uma entrevista lá com o French, do Fum & French, que são os dois professores de Chicago, famosos, com os fatores que explicam o retorno melhor do que beta, enfim. E o French falando, olha, sabe quantos anos você precisa para ter certeza que uma pessoa bateu o S&P em 5% ao ano, cara, que é um monte, né? Imagina, bater o S&P 5% ao ano. Você precisa de 64 anos de dados para ter certeza que não foi sem querer, né? Que não foi por sorte. Então, eu sempre digo para quem está escolhendo o gestor, fala, olha, vai lá e pergunta para o gestor de onde veio o resultado. Porque às vezes o cara o cara é bom, mas ele fez um investimento brilhante que quintuplicou em um ano e ele tinha uma quantidade desproporcional de retorno, de volume, né, da carteira alocado naquilo, que aquilo ele se distancia dos outros para sempre. Né? Então... Mas depois, assim, o Buffett, quando ele cresceu e ele já estava assim, com um certo tamanho, mais ou menos, né, assim, para o mercado até, ele e o Munger, por trás para a filosofia, cara, eles deram aquela compra do Goldman Sachs, em 2008, foi uma porrada, cara. O cara comprou ações do Goldman Sachs quase quebrado, basicamente, e ainda tinha 10% de bônus, ainda podia comprar mais com desconto, o cara deu caixa, e aí isso é uma coisa que, assim, eu já vi algumas críticas ao que falam dele. Que ele compra empresa boa, descontada. Aí todo mundo fala, o Goldman Sachs não era uma empresa boa naquela época. Sabe? Aquilo era tipo uma bomba relógio, esse troço vai quebrar. Então, quando os caras foram para cima dele, pelo amor de Deus, bota dinheiro aqui, foi tipo a salvação, tipo o Bank of America comprando o Merrill Lynch. Joga você aqui dentro. Cara, ali foi uma bela de uma tacada. E depois, quando ele entrou na Apple também, assim, em termos de volume de dinheiro, ele entrou grande. E uma outra coisa que tem em todas essas histórias de grande sucesso é o fato que não houve um grande acidente, né, financeiro, nesse caso do Buffett. O que eu quero dizer com isso? Teve a época do Salomon Brothers, né? Ali foi ruim, mas não foi fatal, né? Mas para quem era inatingível até então, foi a primeira vez que ele levou um baque ali, exato. Uma porrada. Então, mas é igual quando você olha, você vai para as Olimpíadas e vão pegar um esporte perigoso, slalom, aquele que você desce, né, ali desviando as bandeiras, a alta velocidade na neve. Né? Quem vai ganhar aquela prova, e até os competidores que estão ali, não é a pessoa mais rápida do mundo que está ali. É o mais rápido que num treinamento ou numa prova anterior não caiu e quebrou a perna. Certo? Né? Porque, essas competições, essas profissões, tem um monte de gente arrebentada que fica pelo caminho. Então, também tem o selection bias. Alguém vai ter que vencer. E aquela pessoa não é necessariamente o melhor,
né? É o melhor que não... É o que sobreviveu. Que sobreviveu. No caso dele, ele é muito bom. Assim, o cara realmente é fantástico. A filosofia, o jeito que ele fala de investimentos, os conselhos que ele dá. Você vê que o cara não é um sortudo que fez tudo errado. Pelo contrário, né? Mas ele não sofreu o acidente fatal. Ele não quebrou a perna. Torceu lá o tornozelo. Não tem como você ser investidor e nunca ter errado. Isso não existe. Fora o Simons, mas mas deve ter errado também. Isso, exato. Então, essa tem esse componente também no caso do Buffett. Viu? Perguntem aí, caçam aí umas... Porque eu tô meio que conduzindo aqui. Não, mas eu acho assim, tem uma coisa que cria-se um mantra em torno do Buffett, com essa história de você compra e vai ficar eternamente com a ação, agarra aquilo porque você faz o estudo, a análise brilhante. Só que as pessoas acabam, quando falam, ficam presas no valuation, e eu escuto um monte de gente assim, mostrando 1000 dados, é o PI, é isso que tá caro, é aquilo que é melhor, é o valor do lucro que não sei o que. E assim, a análise qualitativa dele era boa. O Munger por trás ali, dando uma orientação de toda a matemática que ele tinha, aqueles cálculos todos, e falar, vamos ver o que realmente aqui, isso aqui pode virar uma coisa brilhante? Por que pode virar? Não é só aquele número exato. Então, assim, eu acho que assim, ele é muito mais do que basicamente a Berkshire, né? O conjunto do todo é muito mais do que simplesmente a gente olhar um cara que comprava e vendia e que comprava e segurava e tinha, value invest. O cara era, na minha cabeça, assim, ele tinha quase, assim, o cara era um investidor completo. Eles eram, os dois juntos, eles eram completos na questão da análise do todo, né? De conseguir entender aonde a gente vai segurar, por que a gente vai segurar, quando é que a gente vai desinvestir, porque é importante saber desinvestir também. O Danilo sabe bem dizer isso. Assim, não adianta comprar um negócio, segurar de eterno e nunca virar e falar, agora a vaca pode ir pro brejo, deixa eu sair antes que vá. Eles eram bons pra caramba nisso também. Então, assim, o sucesso dos caras dá muito disso aí. Recentemente eles acabaram de sair por completo do Bank of America, né? O Wells Fargo foi uma outra coisa que não foi muito... Não foi bem. Eu não sei se o retorno não foi bem, mas deu muita complicação, eles estavam lá dentro, teve muita complicação com o management. Mas isso que o Daniel falou da parte qualitativa, que é, na verdade, o que eu acho mais difícil, né? Você tem... quando eu faço meus investimentos, eu começo com toda a quantificação, primeiro, do passado. Por isso que eu faço modelos extensos, enormes, porque senão eu não consigo nem entender o que aconteceu, né? E aí depois eu vou fazer esse mesmo modelo, vou estendê-lo mais 10 anos para fazer uma simulação de cenários, né? Mas tem uma quantidade enorme de coisa ali que realmente é qualitativo. Coisas como essa marca vai ser uma coisa que vai continuar com relevância ou ela vai perder o seu poder? Mas isso foi justamente a contribuição do Munger, né? Exato. Ele era muito melhor nisso, né? De olhar essas coisas. Não, mas isso aqui tem tanto ainda chão pela frente. Foi ele que trouxe esse conceito, pensando justamente em Coca-Cola e tantas outras coisas. Exatamente. Então, isso versus comprar uma empresa que só tem caixa suficiente para pagar a dívida. Então, esse tipo de raciocínio, francamente, eu acho mais difícil. Eu acho que eu tenho capacidade limitada para fazer isso. Você não faz isso, né? Eu tento fazer pouco. Por isso que eu não pego a empresa, o cigar butt, né? A guimba de cigarro, né? Essa a tradução eu aprendi hoje aqui. A bituca. Bituca, isso, bituca. Deixa eu traduzir para você. Bituca. A bituca. Eu não vou atrás dessas empresas, mas o que eu faço, dado que eu sei minhas limitações dessa parte? Eu pego empresas que já estão mais saturadas. Porque aí essa parte toda de que, nossa, o que vai acontecer exatamente, até onde vai a penetração desse serviço, já provavelmente foi respondida. Eu nunca vou ficar livre, ninguém nunca vai ficar livre
de surpresas. O último posting que eu fiz foi da Hershey's, que vende chocolate. Um negócio centenário. Mas que você não tá dentro do seu portfólio? Não no portfólio, mas está no meu knowledge base. É uma das quase 70 empresas que eu acompanho. Cara, ela levou recentemente uma pancada nos seus earnings. Né? Obviamente, muito por causa do preço do cacau, que explodiu, mas resolveram fazer também algumas mudanças de sistema, etc., nesse momento. Mas e se isso acarretar uma perda da relevância de algumas das marcas, das várias marcas que eles têm? Pode acontecer, pode ser tudo coincidente. E como é que você captura isso? Entendeu? Tá assim, é só o preço do cacau? É só uma comida de bola na parte de logística? Ou esse negócio vai continuar vendendo menos porque agora você deixou de oferecer o negócio, ficou muito caro, aquela marca agora, para aquelas pessoas que gostavam, não está mais no preço que eles vão querer, estar dispostos a pagar por aquele seu chocolate. Nunca desaparece. Né? Mas o Munger fazia isso com coisas que ainda tinha muito mais crescimento pela frente, que eu tenho mais medo. Né? Então, essa parte não é fácil. Né? Então, é o que ele traz ali para a dupla, para fazer esse tipo de seleção. Essa análise qualitativa, a pessoa tem que ter muita vivência para conhecer o mercado, pessoas no mercado, para conhecer exatamente como as empresas funcionam, o que é uma marca que vai ser relevante ou não, o que é relevante ou não. E não é um trabalho que um garoto que é recém saído de uma faculdade vai conseguir fazer, assim, com tranquilidade, entendeu? Por isso que, assim, os dois tiveram, cara, uma sinergia brilhante, que, deu nisso, né? Nesse sucesso. Agora, perguntas rápidas, respostas curtas. Eles nunca mergulharam de cabeça em tecnologia. Ao contrário, esse resultado foi todo conquistado praticamente fora desse universo tech. Tem a Apple, mas ela é um produto de consumo quase, né, super amplo. Eu concordo, eu acho que não. Especialmente hoje em dia, questionam muito que se você quer ter grandes retornos, grandes resultados, necessariamente você tem que ir para áreas disruptivas. Não necessariamente, porque o que interessa é previsibilidade e se você se colocou corretamente de acordo com o futuro que vai acontecer. Ora, agora nós estamos numa mega onda de investimentos em tecnologia. Falar isso agora é fácil, mas a questão é, você consegue ex ante, né? Ou seja, antes do fato, ver isso tudo, quais são as vencedoras, não é só jogar nesse setor. Porque vai falar para quem investiu lá em 2000 na Nasdaq, caiu 87%. Você imagina se investir 100, ter 13%? Entra em pânico e chora. Morre, Se chora durante, né? E o que eles então deixam de ensinamento para todos nós? Eu acho que é paciência e metodologia. Né? Muita metodologia, muita conta e muita paciência. Vocês concordam que, de uma certa forma, o Jorge Paulo Lemann é o mini Buffett brasileiro? Ou não? Eu acho que... Eu sei que você deu essa engasgada porque assim, a gente não está comparando dimensão. Porque realmente o Buffett é gigante, monstruoso. A direção foi, eu acho que, tentar fazer a mesma coisa. Mais pra frente, modelagem, né? Depois de garantia e tudo mais. Ali é banco de investimento. Estou falando especialmente Brahma, Antártica, Ambev e para frente. Então, ali ele fez uma junção no Brasil que é difícil você entender como é que o Cades deixou. Né? No sentido que você pegou marcas muito potentes e colocou junto. Se você consegue dar uma tacada dessa, vira o seu Geico. Porque é tanto dinheiro que vem. Aí teve a Kraft Heinz que não deu certo, teve a Budweiser aqui que não deu certo. Mas eu acho que a tentativa... A Budweiser não chegou a dar errado. Agora a Heinz, a Kraft, tudo bem. Mas a filosofia eu acho que foi a mesma. Chegou numa hora que ele falou, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer um conglomerado de empresas de verdade e veja que ele foi para coisas mais simples. Né? Mas nunca é fácil, né? Isso que eu sempre falo. Quando alguém fala, não, mas essa empresa é simples. Eu falo, não é. E aí, Daniel, como eu sou o cara mais velho aqui da turma, tô cheio de cabelo branco, ó, esse negócio que você falou de idade para investir, super importante. É uma das poucas coisas que ficar mais velho ajuda, né? É investimento, porque você começa a ver um monte de coisas, fala, não, isso aí eu já vi. É repeteco daquilo que aconteceu há 22 anos. Mas fala mais, porque é muito difícil para as pessoas mais jovens
aceitarem isso, porque... E eu era esse tipo de jovem, que eu falava, se existem os dados, se existe o histórico, não é possível que eu não seja capaz de absorver isso e antecipar. Ou seja, pegar tudo que já viveram e fazer o download no meu HD e me beneficiar disso. Ah, não vai conseguir. Tipo, tudo tem imprevisibilidade. Toda empresa, por mais estável que você acha que ela é complicado. Tem empresa que, mesmo que tenha pouco crescimento, está crescendo só 6% ao ano. Cara, 6% ao ano em uma década é muito, mas se não for 6, for só 3, é um monstro a diferença de valor. Então, é a metade. Tudo é difícil. Entendeu? Tudo é difícil de prever. Tem uma frase aqui que fala que se você quer fazer Deus rir, faça uma previsão. Então, na verdade é isso. Então, investimento, você acha que você vai conseguir? Bom, primeiro, se o cara é novo, ele ainda não teve tempo. Mas então faça um favor para você mesmo. Pegue aí 2, 3 empresas, faça uma previsão de vendas e margens pelos próximos 10 anos e abra daqui 10 anos a sua planilha para você ver o que aconteceu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de seguir o canal. Basicamente, todos os episódios a gente está sempre falando sobre dinheiro. Como é que você ganha dinheiro, como é que você ganha mais dinheiro, como é que você investe melhor, como é que você planeja sua aposentadoria ou relacionamento com o dinheiro que envolve competências emocionais. Enfim, tudo que cobre esse assunto. Então não deixe de seguir o canal. Mas sabe uma coisa que pode ser interessante para perguntar o seu ponto de vista, que é o seguinte: o que o Buffett e o Munger faziam, acho que uma das coisas mais importantes é muita análise e muita paciência, né? Como é que você faz para lidar com o seu cliente num momento desse, com essa euforia com tecnologia que é um outro mundo, que é um universo paralelo? É basicamente trabalho psicológico. 99% psicologia, relacionamento humano, e que de uma certa forma o Charlie tinha um pouco dessa característica, né? Essa coisa, o lado mais subjetivo, né? O lado mais humano, emocional. Cuidar do dinheiro de alguém é 99%... A relação, né? Por trás, nos bastidores, é técnico. Mas a relação com o cliente é 99% habilidade humana. É claro que se ele reconhece em você valor, um histórico de realizações, se você é vencedor, se você é sério, se você tem conhecimento, sabe o que você está fazendo... Tudo isso gera credibilidade. Então, todo mundo para escutar alguém que você respeita, que você entende que domina aquilo que está fazendo. Mas, em última análise, não adianta você só impor as coisas. É assim porque eu sei e eu sou o cara. Ninguém é o cara. Então, é você entender. As pessoas gostam de serem compreendidas, né? Em todos os sentidos. Os amigos, o filho, o pai, a mãe. As pessoas querem ser compreendidas. Então, quando você escuta, acolhe, compreende e mostra ponderações e caminhos, é daí que você vai construindo uma dinâmica para conseguir contestar ou defender por que não seguir por esse caminho ou seguir pelo outro, onde a gente quer chegar, quais os fundamentos que eu estou usando. Quando rola essa conexão, e a outra coisa que eu sempre faço questão é de elevar o nível de conhecimento do cliente. Porque a imensa maior parte das pessoas que tem muito dinheiro não são da indústria financeira. E são pessoas super esclarecidas. São médicos muito ricos, empresários dos mais diversos setores que têm muito dinheiro, mas eles... E que bom que eles não são dessa área e eu não sou da área deles. Então, se eu preciso de um carrinho de bebê, eu tenho que comprar de uma grande marca que o dono é nosso cliente e vice-versa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, mas você acha que a pessoa do outro lado aceita o fato de que você não vai estar totalmente investido e deslumbrado com a nova onda de investimentos em AI, seja lá o que for, ou ela realmente consegue e vai ouvir um episódio desse sobre o Buffett, que é um modo de investimento muito mais lento, né? Nesse exemplo de conservadorismo, de uma certa forma, né? Isso. E aí, como é que você faz? Porque... Aí tem dois... A gente chega a duas situações distintas. Ou é aquele perfil de cliente que fala, você me convenceu, vou deixar com você e ok. Ou você percebe
que você esticou a corda a um ponto que é melhor atender parte desse caminho que o cliente deseja, mesmo eu alertando dos riscos. Mas desde que ele esteja ciente, então vamos fazer aqui um número qualquer, não importa se são 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Desde que ele esteja ciente e exista uma ponderação de quanto e como e em que a gente vai aportar de coisas que podem ser mais voláteis, eu acho que tudo que é combinado não sai caro, né? Então, porque ali a responsabilidade não é toda nossa como gestor e nem, logicamente, não pode ser do cliente. Então, é compartilhado. Por isso que eu falei que é compreender e criar uma conexão. Eu acho super interessante isso, porque, bom, primeiro, que bom que eu não tenho que fazer isso que você faz. Segundo, nem sei fazer. Segundo, mas você fala com os clientes, né? Mas quando já está decidido que ele sabe o que eu vou fazer, que é uma coisa muito mais parecida com o que um Buffett da vida faz. Não vou entregar, eu não vou ser a pessoa que vai entregar o melhor resultado possível, porque sempre tem alguma coisa que vai ganhar de você, não estou atrás disso, né? Mas o Buffett sempre falava isso, né? O que morreu foi o Charlie Munger. Mas que ou a pessoa ela lê um pouco sobre value investing e aquilo dá conforto e ela entende, ou não. Entendeu? Ou você olha para e fala, não, mas coisa sem graça. O próprio value investing já é um estágio adiante dos princípios de investimento e do modelo de investimento acionário que tem volatilidade. Entende o que eu quero dizer? O que você está falando é o seguinte, antes de você fazer uma equação ultra complexa, você tem que saber fazer conta de mais e menos. Então, o cara não chegou nem na conta de divisão, quanto mais ir para algo tão complexo, né? Não que é complexo de se fazer, mas não de se explicar, o value investing. Uma coisa que acontece comigo muito, que obviamente a minha metodologia está bem mais próxima de value investing do que de qualquer outra coisa. Um value investing com um Munger junto ali, ou seja, tem empresa minha que tem crescimento e não é que tem um monte de ativo, tem empresa que é mais serviços e tudo mais. Mas eu tenho a empresa, isso eu me sinto muito mais à vontade com essa metodologia. E é engraçado que, você fala, então, mas isso aí é meio simples. Aí a pessoa vê os meus modelos, nós vamos fazer um exemplo da Starbucks, não é isso? Então, o pessoal vai lá depois no episódio e clique lá, olhe se aquela planilha é simples. E o modelo de vender café é uma coisa relativamente simples. Inclusive, eu vou deixar aqui a thumb, na descrição e na thumb aqui o episódio. Faz isso. E aí a pessoa olha aquilo e fala, nossa, isso é muito complexo. Aí ele olha a minha construção de portfólio toda feita, programada em Python, Auditions, né, que faz aquele monte de coisa, e fala, nossa, é mais complicado ainda. Só que aí a hora que eu falo que, então, eu faço tudo isso, mas eu não consigo fazer tecnologia, é difícil demais. Aí o cara fala, então você é meio boçó. Então, essa transição, é muito complicada. Mas quando você explica por que você não consegue aplicar esse modelo racional no mercado de tecnologia que tem outras premissas, é compreensível. Mas eu acho que é isso que o Buffett e o Munger, só para a gente fazer uma conclusão final do que eles fazem, eu acho que isso que eles fizeram com muita elegância. Sabe? Foram para empresas, por mais crescimento que tinha, que o Munger trouxe esse viés, tudo empresa pé no chão, e eles, com muita disciplina, muita dedicação, não desviaram da metodologia. É o tal do drift, né, que é vocês... Mas porque também há muito tempo que eles ganharam muito fôlego e poder, né, de ação. Ajuda quando você muito. Vira o Buffett, e foi rápido, ele foi uma ascensão mesmo. Vou só atrapalhar vocês um minutinho. Uma coisa que é muito interessante é, por exemplo, se você pegar ali de 2002 até 2008, ninguém falava em tecnologia. Acho que o mundo inteiro falava em commodities. Tanto é que a GE, Walmart, ExxonMobil eram as empresas, né? Eram. Então, assim, a questão de ciclo econômico é uma coisa muito interessante que entra no rol. E uma coisa que a gente olha muito quando está falando com o cliente, dependendo do tamanho do cara,
do tamanho do cliente, ele já não vira para você e fala, eu quero surfar a tecnologia. Ele pode até falar, pô, você não quer comprar uma açãozinha de tecnologia não? Bota aí no portfólio alguma coisa. Mas assim, o cara não tem interesse em dar uma grande porrada porque ele quer ter um retorno do capital dele. Agora, aquele cara que ainda está construindo patrimônio e é mais novo, esse é que é o mais nervoso, que quer, pô, tá todo mundo ganhando 50% ao dia, né? Essa coisa aí, você, calma lá. A gente tem esses clientes. Beleza. Não é o tigrinho, a gente não tá no jogo do tigrinho. Então, assim, é uma questão... essa questão da educação que eu e o Bruno a gente fala bastante, é muito porque o cara que é muito grande já está muito tranquilo. Você, quando vai com uma coisa diferente, ele já fala, pô, não vou. Aí você fala, vai, não vou. Agora, o outro só quer coisa diferente, que ele acha que ele vai dobrar o dinheiro dele a cada minuto. Então, assim, você tem que ir equilibrando. Então, é nesse ponto que a educação ajuda bastante. A gente recebeu, essa semana, um médico cirurgião plástico com 20 milhões de reais. Fora, isso líquido, fora o que ele tem em bens e outras coisas, fazenda, outras coisas. E 100% do dinheiro dele estava em CDB, de banco de primeira linha. Ok, nada de errado. Então, esse é um exemplo, só para mostrar para ele que a gente consegue manter tamanha tranquilidade e ainda assim rodar a 109% do CDI com o mesmo nível de risco do CDB, ou seja, aplicando em ETFs, do Tesouro, enfim, uma estratégia simples, para ele aquilo já é um avanço. Assim, nossa, já estou correndo com o carro. Então, imagina, um cliente como esse, ele não tá, ele nem quer aprender a fazer a equação ainda. E não que ele tenha, porque ele também não precisa, né? Ele já ganha muito bem, ele já faz 300, 400, 500 mil por mês, o patrimônio dele só cresce, ele tem toda essa grana, ele nem precisa de mais nada. Bom, né? E aí a outra coisa que a gente falou de timing, de localização, o Buffett do Brasil teria muito mais dificuldade por causa do CDI, que o americano e o Buffett não teve. Né? Então, há décadas que o CDI mal paga, o CDI americano, né, que é o Fed's Fund Rate, mal paga a inflação. Então, imagina você tentando educar alguém, se o Buffett estivesse aqui tentando educar alguém a investir em empresas que têm volatilidade, não tem, como não tem ações, versus uma coisa que te dá 10%, 12%, 15% ao ano. Então, isso também ajudou ele a fazer a sua empresa a crescer e ter sucesso, porque o ambiente era outro, né? Para você que está assistindo e quer entender melhor o nosso trabalho, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo onde eu explico em detalhes, mas rapidamente, muito rapidamente, o que a gente faz é auxiliar pessoas que precisam cuidar melhor do seu dinheiro, livre do conflito de interesses, porque a gente jamais e de forma nenhuma a gente trabalha baseado em comissionamento. Aí você fala, o que é comissionamento? É como provavelmente você investe no Brasil, que você fala o seguinte, ninguém me cobra nada. Quando te falam, eu não pago nada, tenha certeza que você está pagando e está pagando muito caro. Você está pagando 3, 3,5%, 4%, só que você não sabe. E isso está comendo a sua margem de retorno. Aqui nos Estados Unidos é muito incomum, ninguém investe dessa forma, todo mundo investe contratando alguém para prestar esse serviço. Então, do mesmo jeito que você contrata um advogado, ele trabalha para os seus interesses, aqui nos Estados Unidos ninguém usa o gerente do banco, o assessor é que aqui não tem esses termos, né? Mas o assessor da casa de investimentos e que não cobra nada. E para fazer isso com excelência, nós somos em 9 pessoas, estou tirando o grupo operacional, 9 pessoas que são ultra especializadas em diferentes estratégias e tipos de ativos e classes de ativos. Então, quando vocês ouviram aqui, por exemplo, o Danilo falando, o Danilo roda só equities, ou seja, o que são equities? Ações, só ações americanas e de tão somente 65 empresas. Ele não faz mais nada, ele faz isso há 30 anos. Se perguntar para ele certas coisas fora desse mundo, ele vai falar, o quê? Não estou sabendo. Exatamente. É exatamente o que ele faz. Muitíssimo obrigado, senhores. É sempre um prazer.
espero que a gente tenha coberto tudo, mas que tenha sido só o Buffett dá para ter episódios específicos para a gente explorar certas vertentes, certos movimentos, como por exemplo, só a Geico dá uma novela sozinha, certeza. né? É. Muitíssimo obrigado, Daniel. Obrigado, eu que agradeço aí a participação e o papo. Obrigado, Danilo, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixe de seguir o canal, deixar um like e a gente se vê a semana que vem. Mas não se esqueça, nada na vida é por acaso. Vamos juntos, vamos em frente e até a próxima.